Bom dia. 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 9. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 9. Outra vez nós lemos, estávamos observando como Deus usou o próprio Satanás para punir a Israel. Eu sempre tenho dito que o diabo, o Satanás, o Satã, não passa de um instrumento na mão do Senhor. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, o vidente de Davi, ordenando: vai, profetiza Davi. Assim diz o Senhor: 3 opções te apresento. Escolhe, pois, qual delas prefere que eu te faça. Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou: assim ordenou Deus, escolhe entre essas 3 punições. 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias de espada de Deus, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou. Então Davi respondeu: é terrível a minha aflição. Contudo, prefiro cair nas mãos de Deus, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens. Davi fez o que não deveria. Davi fez o recenseamento, fez a contagem, ficou contando, exigiu, que Joabe fizesse a contagem de todo o povo, saber qual é a quantidade, o número exato dos homens de Israel, onde poderiam lutar. Ou seja, isso demonstrando então que ele não estava confiado no Senhor, que ele precisava ver. E quando nós fazemos isso, quando nós queremos ver, saber como vamos vencer, como vamos obter, nós afastamos da fé. Estamos duvidando do Senhor, não cremos nele. Porque o Senhor não precisa de números para vencer nenhuma batalha. Ele pode vencer por ele mesmo, sem ninguém, pode vencer com uma pessoa, com milhares, independente de qualquer situação. Então ele enviou o profeta, lá o vidente, o Gade. Olha, fala com Davi assim, para ele escolher entre 3 coisas. Ele pode escolher entre 3 meses fugindo dos adversários, perseguido pela espada, ou seja, durante 3 meses ele na frente, os inimigos querendo pegá-lo, querendo matá-lo, ele fugindo mesmo ali, em guerras diretas 3 anos, ou durante 3 dias a espada deles ou 3 anos de fome. Ou caso contrário, 3 dias da espada de Deus. Ou seja, 3 dias com a praga de Deus, enviaria uma praga que durante 3 dias iria assolar todo Israel. Então Davi falou: não, eu prefiro então cair nas mãos do Senhor, que seja o Senhor agir. Ou seja, ele preferia então que se viesse então a praga. Seria enviado por Deus e não dependeria dos homens. Então, diante dessa decisão, Deus vai enviar a praga. Porque ele errou. Nós somos responsáveis pelas nossas sementes. Porque quando nós semeamos alguma coisa, com certeza nós vamos colher. Davi errou. Então, com certeza, a punição viria. Mesmo ele arrependido depois. Deus o perdoou. Mas a punição com certeza viria. Deus enviou, portanto, uma peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel. Deus enviou a doença, uma praga. 70.000 homens de Israel morreram. Davi antes fazia questão de saber o número e quanto tinha para vencer as guerras,
Deus de uma vez só destruiu 70 mil deles. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la. Mas no momento exato que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe total. E disse ao anjo do juízo, o destruidor. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, o anjo do juízo, o anjo destruidor, se refere a Satã, se refere ao diabo, se refere a Lúcifer. Este anjo destruidor, que ele era um anjo, nós sabemos, ele era um querubim ungido, mas em virtude da desobediência dele, ele foi atirado para baixo. Então Deus falou não. Ele deu liberdade para ele agir. E já estava mandando ele para Jerusalém para acabar, para exterminar com Jerusalém. A praga para matar todos. Mas Deus olhando, Deus se compadeceu do povo em Jerusalém. E falou então com o diabo, com o anjo. Falou, escuta aí não. Para. Quando fala que Deus se arrependeu, não é que Deus tenha tido um arrependimento. Deus deixou de fazer. Deus, por exemplo, ele determina um mal sobre a minha vida. Mas eu me converto, eu me humilho, eu clamo a ele. Aí os outros diriam, Deus se arrepende de fazer. Não. Deus deixa de trazer ou permitir que aquele mal venha sobre mim. Então Deus tinha enviado o diabo, o anjo destruidor com praga, já tinha destruído 70 mil homens em Israel. E Deus agora envia ele para Jerusalém para destruir Jerusalém com praga. Mas Deus se compadeceu. Ele sempre vai se compadecer de nós. E ele se compadeceu e ele proibiu então o anjo destruidor de agir ali em Jerusalém. Ele diz, para já, é o bastante, retira-te, pois a tua mão. Naquele instante, o anjo de Deus estava perto da eira, o terreno onde se malhavam os cereais que pertencia a Ornã, Araúna, o Zebuseu. Então Davi olhou para cima e viu o anjo de Deus entre o céu e a terra, tendo na mão a sua espada desembainhada, e voltaram contra Jerusalém. Em seguida, vestidos de luto, com panos de saco, Davi e os anciões de Israel prostraram com o rosto em terra. E Davi declarou a Deus, não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu que pecou e fez o que era mal? Entretanto, essas pessoas não passam de ovelhas inocentes. Que erro cometeram? Ó Deus, meu Deus, que teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Contudo, poupa o teu povo. Davi, vendo a destruição, ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele se humilha diante do Senhor. Ele, os anciãos, se humilham e falam com Deus. Fala, Deus, quem pecou fui eu. Fui eu que mandei fazer o recenseamento. A desobediência foi minha. Que mal fez o povo? O povo está sendo destruído, mas que mal que ele fez? Onde eles erraram? Mas acontece que o povo estava sendo destruído não só por aquela desobediência, mas tantas outras que eles faziam. Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Deus na eira do Araúna, o Zebuseu. Davi foi para lá sem demora, em obediência à palavra que Gade lhe havia transmitido em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando o trigo. Ao virar-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Nesse mesmo instante chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe rogou, vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique nele um altar a Deus, o Senhor, a fim de que cesse essa praga que assola nosso povo. Imediatamente Araúna respondeu a Davi, toma para ti e faça o rei, meu senhor, que bem lhe parecer. E ofereça ainda os bois para o sacrifício, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal.
Tudo isso de bom grado entrego a ti. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna: não posso aceitar deste modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Deus aquilo que pertence a ti, tampouco oferecerei holocaustos que não tenha me custado nada. E assim Davi pagou a Araúna o valor de 7,2 kg de ouro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Deus e ofereceu holocaustos e oferta de paz e comunhão. E invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar do sacrifício. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse a sua espada na bainha. E nessa ocasião compreendeu Davi que Deus lhe havia respondido com graça na ira de Araúna, e o zebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Naquele tempo, a habitação de Deus, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto, e o altar de holocausto estavam estabelecidos no alto de Gibeão. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá adorar a Deus, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Então, naquela situação, Gade vem e fala com ele: olha, o anjo diz para você ir lá no terreno ali que o zebuseu, Araúna zebuseu, ele malha o trigo e ofereceu um holocausto ali. Davi subiu então com os anciãos, chega lá, Araúna zebuseu já vem correndo ao encontro dele, se curvando, né? Até preocupado, que levaria o rei aquela hora lá, com todo mundo na cadeira por alguma coisa errada. Mas então Davi disse que queria comprar aquele terreno para oferecer uma oferta ali ao Senhor, fazer um holocausto ali. Então Araúna, mais do que depressa, falou: não, te dou o terreno, eu te dou a junta de boi, eu te dou também um material para fazer a lenha, eu lhe dou tudo. Falou: não, eu não quero nada de graça, não vou oferecer nada a Deus que não me tenha custado alguma coisa, eu prefiro lhe pagar. E pagou e ofereceu, e a praga se encerrou. E claro que ele recebeu a devida punição, saber que 70 mil homens morreu por causa da desobediência dele. E ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, e nós veremos que esse tipo de pecado ele não mais vai cometer. Como nenhum dos pecados de Davi, ele repetiu. E ali então foi aquele lugar que ficou para sempre fazer holocausto ao Senhor. E nós vamos ver que posteriormente o templo do Senhor, Salomão vai erguer o templo ali. Davi, mesmo quando foi feito ali, mesmo de maneira provisória, Davi não sentia mais a vontade de ir até lá, porque Davi tinha medo, depois do que ele viu. 1 Crônicas, capítulo 22. Então concluiu Davi: este é o lugar para a edificação do templo de Deus, o Senhor, e para o estabelecimento do altar de holocausto para o povo de Israel. O rei Davi mandou reunir todos os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem com artes pedras especiais para a construção do templo de Deus. Também mandou juntar grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiça para as portas e uma quantidade inimaginável de bronze. Providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, porquanto o Sidônio e os tírios abasteciam o rei de cedro à vontade. Davi planejava e dizia: meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, e esta casa que ele deve construir para Deus deve ser magnífica, em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por este motivo deixarei tudo preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado, preparado antes da sua morte. Davi foi impedido por Deus de construir um templo ao Senhor. Deus disse que o filho dele faria isso.
seria Salomão. Então Davi, apesar de não poder construir o templo, ele de antemão já preparou tudo, todo o material, a madeira, os pregos, tudo ele já deixou organizado. E nós vemos também, ele tinha já reunido tanto ouro, prata, bronze, uma quantidade enorme de todo tipo de material necessário para a construção do templo, que ele disse: eu não posso construir, mas o meu filho é jovem, eu vou deixar tudo encaminhado para ele. Ele, na verdade, Davi deixou até a planta como seria o templo. Ele só não executou a obra, mas deixou tudo planejado para Salomão fazer. Porque ele tinha preocupação que fosse um templo grandioso, um templo formidável, uma obra que como não existisse em nenhum outro lugar. Isso ele deixou, isso o zelo dele pelas coisas do Senhor. Certo dia, Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou-lhe que construísse uma casa para Deus, um templo ao Senhor, o Deus de Israel. E Davi disse a seu filho: Salomão, meu filho amado, planejei construir uma casa em homenagem a Deus, o nome do Senhor meu Deus. Contudo, a palavra do Senhor veio a mim, advertindo-me: derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Não construirás um templo ao meu nome, porquanto foste violento demais e derramaste muito sangue humano na terra diante da minha presença. Entretanto, tu gerarás um filho que serás homem pacífico, e eu lhe darei paz diante de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o seu nome será derivado de Shalom, quer dizer Salomão, e eu darei paz, descanso e segurança a Israel durante o reinado dele. É ele que vai edificar um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu Abba Pai, e ele será Aben, o meu filho, e assim estabelecerei para sempre o trono do reinado dele sobre todo o povo de Israel. Davi chama Salomão, fala: olha, Salomão, depois, quando você assumir o reinado, depois que eu partir, eu quero que você construa um templo para Deus. Eu já deixando tudo programado, tudo pronto para você fazer. Eu não fiz, eu não faço, porque Deus me impediu. Eu queria fazer o templo, mas Deus disse que eu não poderia erguer um templo em homenagem a ele, ao nome dele, porque eu guerreei muito, eu matei muitas pessoas, por várias guerras, fui um guerrilheiro, então não poderia, eu sei minha mão está suja de sangue, eu não poderia erguer um templo a ele. Mas ele disse que me daria um filho, por nome Salomão, e este filho ergueria o trono dele, seria que durante o reinado desse filho, do Salomão, que é você, seria um tempo de paz, não teria guerras, não teria nada, e você então, com tranquilidade, por ser um homem de paz, você construiria o templo. E quem conhece a história sabe que durante o reinado de Salomão não houve guerra. Salomão não guerreou, não combateu com ninguém, porque Deus deu paz. Deus não permitiu que nenhum inimigo se levantasse contra Salomão. E assim ele desfrutou de paz. Então, já antecipado, Salomão explica tudo para ele, como seria o templo, por que ele não poderia fazer. Agora, pois, ó meu filho amado, que Deus esteja contigo e te dê forças para concluir com êxito a construção da casa de Deus, o Senhor, teu Deus, como ele próprio prometeu a teu respeito. Que o Senhor te abençoe com sabedoria e prudência para governares sobre todo Israel e para obedeceres a Torá, a lei de Deus, o Senhor teu Deus. Se tiverem o zelo de guardar e praticar os estatutos, os decretos que Deus ordenou a Moisés acerca de Israel, serás muito próspero. Sê forte e corajoso, não temas nem desanimes. Com muita dedicação e perseverança, providenciei para a construção do templo do Senhor 3.500
toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e mais tanto bronze e ferro que nem se pode calcular, além da melhor madeira e pedras lavradas. E tu ainda haverá de aumentar a quantidade desse material e muito mais. Além disso, tu tens um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, artesãos, pedreiros, carpinteiros, inúmeros homens habilidosos em todo tipo de trabalho e arte, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora, pois, levanta-te, mãos à obra, e que Deus esteja contigo. Davi ordenou então a todos os oficiais de Israel que cooperasse com seu filho Salomão, encomendando: Deus, o Senhor vosso Deus, certamente está convosco, e vos concedeu descanso de todos os lados, porquanto entregou na minha mão os habitantes das nações, e a terra foi toda submetida ao Senhor e ao teu povo. Agora, portanto, consagrai todo o vosso coração e alma, a fim de buscar a Deus, o seu vosso Deus. Erguei-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança de Deus e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo que será construído em honra a Deus, o nome do Senhor. Então Davi orienta a Salomão o que tem que fazer. Olha, guarda a palavra, pratica a lei, pratica os mandamentos do Senhor, viva de acordo com ele, tá? Respeite que Deus, se você agindo assim, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar força e vai lhe dar paz. Ergue o templo do Senhor, estou lhe dando, deixando tudo. Ele falou a quantidade de ouro, de prata, todo o material necessário. Falei, Deus também vai dar condição que você possa aumentar ainda mais esses materiais para a construção. Faça o templo do Senhor. E como Davi era extremamente respeitado em Israel, ele mesmo falou com o povo, falou, escuta, apoia o meu filho, apoia o filho Salomão, para ele construir esse templo. No meio de vocês tem as pessoas dotadas de sabedoria, os pedreiros, carpinteiros, marceneiros, todos vocês ajude, faça a obra do Senhor, construa o templo do Senhor. E consagre-se. E nós vemos a preocupação de Davi, sabendo que estava chegando a hora dele partir. Ele tinha preocupação de deixar o templo do Senhor já encaminhado, uma vez que ele foi impedido dele mesmo construir. Então ele deixou todo o material, deixou a planta do templo, ele inclusive falou com o povo, incentivando o povo a construir o templo, a apoiar o seu filho Salomão como rei para a construção desse templo. Por isso, Davi foi um segundo coração de Deus, porque ele colocava as coisas do Senhor em primeiro lugar. Às vezes nós falamos que amamos o Senhor, falamos que Ele é o nosso Deus, mas nós estamos muito mais preocupados com nós, em Ageu, que nós vamos chegar lá ainda. Deus chama a atenção do povo, fala, escuta, vocês estão preocupados em construir a casa de vocês, mas vocês não estão preocupados com o templo do Senhor, não é tempo de construir o templo? Uma vez que nós sabemos que o principal templo do Senhor hoje somos nós. Às vezes nós ficamos tão preocupados com coisas materiais, com coisas físicas, que não nos preocupamos com o templo do Senhor. O que tem nos nossos corações? O que tem em nossas mentes? O que nós andamos fazendo? O que nós estamos pensando? Se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que manter limpo, nós temos que manter adornado. Ou seja, não podemos estar com pensamentos errados, pensamentos libidinosos, desonestos, maldosos, ranzinza, mesquinhos. Não podemos.
Eu acho difícil as pessoas falarem que amam o Senhor, que Ele é a prioridade, mas fazem qualquer loucura para conseguir dinheiro, são miseráveis, são idólatras, porque idolatram o dinheiro. São pessoas que deixam até mesmo de adquirir as coisas para não gastar o dinheiro. Tem uma preocupação excessiva, não tenho que guardar, eu tenho que poupar, é porque é para minha velhice, é para minha aposentadoria, enfim, tem uma série de desculpas. Isso não tem nada a ver com adorar o Senhor. Quer dizer, a minha prioridade tem que ser, eu tenho que amar o Senhor, eu tenho que idolatrar o Senhor. Todo o resto, pessoas nós amamos, o Senhor nós idolatramos, o Senhor nós adoramos. Fora isso, as coisas que são feitas para usar. Todas as coisas, dinheiro, bens materiais, são simplesmente para nós usarmos, para nós desfrutarmos, não é para nós guardarmos, não. Para usarmos, desfrutar, para nós abençoarmos as pessoas, para nós compartilharmos com as pessoas, para nós socorrermos todas aquelas que estão necessitando de alguma forma. É para isso. 1 Crônicas, capítulo 23. Quando Davi se tornou idoso, com idade muito avançada, proclamou seu filho Salomão rei sobre Israel. Reuniu todos os chefes e líderes do Israel, bem como sacerdotes e os levitas. E realizou-se um recenseamento dos levitas de 30 anos para cima. E contados um por um, seu número total foi de 38.000 homens. Então Davi escolheu 24.000 levitas para supervisionarem os trabalhos de construção e administração da casa de Deus, o Senhor, e 6.000 para servirem como escribas e juízes. 4.000 para serem guarda das portas e 4.000 para o louvarem o Senhor, com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com este propósito. Depois Davi distribuiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate, Merari, filhos de Levi. Davi já estava idoso, já na hora de partir. Levantou seu filho como rei. Salomão agora é rei em Israel. Mas mesmo assim, Davi pede fazer uma contagem de todos os levitas, ou seja, os da tribo de Levi, os únicos que tinham direito a ministrar, louvar, trabalhar nas obras do Senhor. Manda fazer a contagem de todos aqueles a partir de 30 anos e os divide como gostaria, para cada um na sua função, para administrar a obra que Davi vai mandar fazer, para ficar na portaria em cada setor. Porque somente somente os descendentes de Levi poderiam ministrar e fazer qualquer coisa, trabalhar, administrar a casa do Senhor. Então nós vemos a preocupação de Davi até mesmo isso, além dele deixar todo o material, deixar a planta do templo, ele até mesmo deixou já preparado, selecionado como seria os colaboradores do templo, quem iria ministrar, quem não iria, qual família iria ministrar, qual que ia estar administrando a obra, a construção. Tudo foi organizado por Davi. Ou seja, Davi entregou de mãos beijadas para Salomão. Salomão só tinha que dar a ordem, não, vamos construir o templo e administrar até o final, uma vez que tudo já tinha sido organizado por seu pai Davi, que logo depois nós vamos ver que ele faleceu. Esse zelo de Davi, a preocupação dele, até na hora da morte, até praticamente na hora da morte, ele estava preocupado com o templo do Senhor.
Nós temos que preocupar com o templo do Senhor. Nós somos os templos do Senhor. Até na hora da nossa morte, devemos estar preocupados com o templo do Senhor. É isto que nós temos que fazer. E nós somos o templo. Então nós temos que preocupar. Temos que organizar. Fazer uma boa obra. Nós lemos hoje 1 Crônica, fomos até o capítulo 23. Lemos até o versículo 6 do capítulo 23. Querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 7. As respostas, as dúvidas, os esclarecimentos, tudo que nós necessitamos, encontramos na palavra de Deus, encontramos na Bíblia. Por isso eu digo em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.